Bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro de reintegração. E a gente está olhando como a gente pode estar mais presente na nossa vida. Então, quando a gente integra algo, né? A gente se reconcilia com uma pessoa, a gente se reconcilia com uma parte interna nossa. Aí a gente acaba criando uma união que vai colocar a gente presente na nossa própria vida. Quando a gente está em conflito com a gente mesmo, com alguém, a nossa energia psíquica fica gasta nesse conflito. Toma muita energia psíquica ficar em conflito, ficar se defendendo, né? Ficar nessa situação. Então, geralmente, quando a gente tem conflito com alguém, nosso pensamento é que essa pessoa que de alguma forma nos causou dano, nos causa dano, ela deve nos compreender, ela deve nos ouvir, ela deve rever as suas atitudes, pedir desculpa, né? Então a gente fica às vezes num corpo de espera. Esse corpo de espera a gente fica refém, a gente fica com essa pessoa na cabeça. Então, ficar esperando o movimento do outro é ficar num corpo de espera, é ficar num corpo de ausência do presente, do que está acontecendo agora. Então, no momento presente, essa pessoa com quem você tem conflito, ou essas pessoas com quem você tem conflito, elas não estão fazendo um movimento de te compreender, de escutar, de rever os próprios atos, né? Então, e você, como você está aqui, você está me assistindo, então você tem o poder de mudar essa dinâmica. E aí se liberar disso também. Daí você pode olhar para outras coisas. Então, eu vou dar aqui 3 chaves, assim, para abrir espaço de reconciliação em conflito. E o Natal e Ano Novo, que é a época que eu estou gravando essa live, é um momento perfeito para isso. Porque é uma época que as pessoas elas estão mais abertas para reconciliação, para movimentos de perdão. Então, se você faz um movimento sutil em direção a essa pessoa, isso pode ser muito mais bem recebido nesse momento de festas, né? Porque já tem um campo cultural apoiando esses movimentos. Então, se libere, não fique refém. O orgulho ele só nos prende em situações, não vale a pena. Então, aqui o primeiro passo para a gente abrir um campo de reconciliação, abrir espaço para que uma reconciliação aconteça. Então, quando você for olhar para essa pessoa que você tem conflito, você tem que olhar para essa pessoa inserida nos sistemas que ela pertence. Então, se essa pessoa ela é filha de um pai e uma mãe, então vejo o quanto ela é fiel a esse pai e essa mãe, o quanto ela reproduz os padrões dessa família. Então, quando eu tenho um conflito com alguém, para eu ir soltando esse conflito, primeiro eu tenho que ver essa pessoa em conjunto com os sistemas que ela faz parte. Nunca enxerga a pessoa isolada, né? Então, se você tem um conflito com seu pai, com a sua mãe, olhe para o seu pai e para a sua mãe e veja eles dentro daquele conflito, dentro do sistema que eles fazem parte. Dentro de uma família, olhe para a infância dessas pessoas. Também outros sistemas que as pessoas fazem parte não são necessariamente familiares, né? Então, vamos supor, essa pessoa ela compõe um sistema religioso, ela compõe um sistema de crenças, de uma linhagem, de uma tradição, de uma filosofia. Então, quando você olha essa pessoa, você veja também a fidelidade, o amor que ela tem por essas filosofias, por essa linhagem, por essa tradição, por essa religião que ela está conectada. Também olhar a pessoa nos grupos que ela pertence, grupos profissionais. Essa pessoa está conectada a uma categoria profissional, então ela enxerga as coisas de uma determinada forma, né? Então, quando a gente vai olhando para as bolhas que as pessoas estão inseridas, é mais fácil a gente compreender, né? Se a gente está aberta para isso. Então, a gente pode olhar e se perguntar: que sistemas atravessam a pessoa que você está em conflito? Quais sistemas que atravessam ela? Pensa aqui comigo.
Por exemplo, essa pessoa pertence ao grupo das mulheres, por exemplo. Então, ela pertence ao sistema das mulheres. Então, ela está vinculada a muitas questões em relação ao grupo das mulheres. Ou essa pessoa pertence ao grupo dos homens. Então, ela também está vinculada às questões do grupo dos homens, né? Às vezes, as dores do grupo dos homens. Então, olhar para isso também é importante. Ao grupo do gênero, ao grupo profissional, ao grupo religioso, aos grupos que a pessoa compõe e pertence. Ao grupo familiar, principalmente. E aí eu posso perguntar, né? Se eu amplio o olhar e vejo os sistemas dessa pessoa, o que muda? Muda algo em mim? Fica mais fácil para eu entender essa pessoa? Então, se a gente amplia, a gente para de enxergar só a pessoa no contexto do conflito, mas em outros contextos também. Agora eu vou trazer uma segunda chave para você abrir espaço para uma reconciliação. Essa chave é fundamental, né? Então aqui, vou dizer que essa chave é você sair da prisão psíquica do triângulo dramático. O triângulo dramático, ele se faz com o personagem de vítima, agressor, salvador. Então, quando você está lendo o conflito dessa perspectiva, não, eu sou vítima, a pessoa é o agressor, e, enfim, ou eu sou o salvador e tem uma outra pessoa que é vítima, e a pessoa com quem eu tenho conflito é o agressor. Então, quando eu estou olhando nesse prisma, desse triângulo dramático, que tem uma vítima, tem um agressor, tem um salvador, eu estou numa prisão psíquica. Aí dessa prisão psíquica não há nada a ser feito. Então, para eu sair desse triângulo dramático, que ou eu sou vítima ou eu sou salvadora, e o outro é o agressor ou agressora, né? Para eu sair desse triângulo dramático, eu preciso assumir a minha parcela de responsabilidade no conflito. Eu preciso olhar para mim e ver o que está me conectando a esse conflito. O que está... qual que é a minha parcela? Da minha parte, o que eu estou fazendo que pode melhorar? Então, quando você assume a tua parcela de responsabilidade e deixa a parcela de responsabilidade do outro com o outro, aí você se libera. Isso é uma liberação. Aí você sai desse lugar de vítima, de agressor. Não, eu sou responsável pela minha parte. A outra pessoa, eu já não sei, né? E aí, uma terceira chave, né, para abrir espaço para reconciliação, é você separar o conflito da relação inteira. Então, por exemplo, você e essa pessoa com quem você tem um conflito, às vezes vocês têm vários assuntos que vocês poderiam conversar sem conflitar. Teriam vários assuntos. Mas se você conflita com essa pessoa num determinado assunto, nada te impede de agir de maneira natural nos outros assuntos. Vou dar um exemplo. Vamos supor, se eu tenho uma dificuldade em conversar com a minha mãe em relação à política, então eu não falo de política, eu falo das plantas, eu falo de filosofias, eu falo dos gatos, eu falo de qualquer outra coisa. Então, você pode pegar aquilo que gera uma perturbação, que gera uma questão, e você considerar, eu tenho um conflito com essa pessoa nessa área. Mas você não precisa cancelar a pessoa em tudo. Você pode seguir conversando com a pessoa em outras áreas. Então, você pode, por exemplo, ter um vínculo, vamos supor, no seu vínculo pessoal, você não está bem com essa pessoa, mas às vezes no vínculo profissional vocês conseguem conversar. Então, é importante que você separe o conflito da pessoa. Não é porque você tem um conflito com essa pessoa que você vai fechar um muro para essa pessoa. Você pode ter um conflito com a pessoa numa área e você pode seguir conversando com ela em outras. Você pode ter um processo judicial com a pessoa e chamá-la para jantar no mesmo dia. Isso não te impede, não tem uma rigidez cognitiva de achar porque você tem um conflito com uma pessoa que você tem um conflito com ela em tudo. Não, vocês podem conversar naturalmente, vocês podem ser até afetuosos um com o outro e ainda assim discordar em algo, né? Não se deixe ser
tomado por esse triângulo dramático, que eu vejo a pessoa no papel de vilão, o agressor, a agressora, e eu sou a vítima, ou eu sou a salvadora. Aí aqui o pessoal tá falando, né? É que a gente pega ranço. Aí o ranço parece que é muito sólido. O ranço o que é? É você pegar uma visão e ficar remoendo ela até ela ficar rançosa. Aí ela vai ficando numa textura que fica difícil de limpar. Porque fica nutrindo esses pensamentos, né? Eu posso calibrar uma distância e de uma distância que seja melhor para mim, eu me interajo com essa pessoa. Então, por exemplo, se você tem uma dificuldade com a tua família e tem as festas de ano novo, você pode calibrar um tempo. Por exemplo, eu vou passar com a minha família 2 horas. Eu vou passar com a minha família 1 hora. Eu vou passar com a minha família, enfim, né? Veja o quanto que você dá conta. Mas, às vezes, dormir lá talvez seja muita coisa. Mas você pode ir calibrando um tanto que você dá conta. Mas digo assim, não fique fixada nesses personagens. Não fica fixada no ranço. O que é o ranço? Às vezes a gente pensa na pessoa e a gente lembra dela de um jeito. Como se a gente pegasse uma foto dela. Então, por exemplo, aqui eu tô fazendo um vídeo pra vocês. Então, tem várias imagens minhas diferentes aparecendo. Então, tem uma hora que eu tô com a boca aberta, outra fechada, outra que eu tô séria, outra que eu tô sorrindo. E às vezes a gente pega uma foto da pessoa, às vezes uma foto que ela tá feia, assim. A gente pega essa foto e quando a gente lembra da pessoa, vem aquela foto. Aí a gente começa a cultivar esse ranço, né? Pegando essas piores partes da pessoa e transformando como se fosse ela. E na verdade, às vezes a pessoa que você tem ranço, ela já nem é mais aquela pessoa, ela já mudou. Ela já tá, assim, talvez, assim, quando você vê ela, se você estiver aberto, talvez ela até, você perceba que ela surge diferente, porque a gente muda o tempo todo. Todo dia a gente acorda diferente. Então, esse ranço vem muito de uma fixação. De ver a pessoa fixada numa foto, fixada numa atitude que ela teve, fixada em algo que ela faz. E a gente reprisa na cabeça, né? Então, aí agora, reprisando essas 3 maneiras de você soltar o conflito, de você abrir um campo de reconciliação, né? A primeira maneira é você ver a pessoa dentro dos sistemas que ela compõe. Então, eu não vejo a pessoa isolada, eu olho para a pessoa e olho já os pais dela atrás dela, olho a infância que ela teve, olho os grupos que ela pertence, os grupos dos quais ela é fiel, né? A maneira como ela aprendeu e acha que é certo, né? Então, eu olho para isso e olho que essa pessoa pertence a uma trajetória, pertence a vários grupos, pertence a um conjunto de crenças. Se eu olho para isso, eu já começo a entender mais porque a pessoa age daquela maneira. Não é uma coisa pessoal com a gente, né? Pertencer ao grupo dos homens, pertencer ao grupo das mulheres, tudo isso conta também. E depois, outra maneira de abrir o campo para reconciliação é você sair da prisão psíquica de vilão e mocinho, de vítima, agressor, salvador. Sai desses papéis. Se você está imaginando essa pessoa e você pensa na história de vocês e vê esses papéis, isso tudo é fake, não entra. Isso é novelinha mexicana. Isso não existe. Na vida real, a gente é vilão, mocinho ao mesmo tempo. E a gente é responsável pela nossa vida. Não tem ninguém que seja total mocinha, total vilão. Não tem isso. Isso é história para criança. Você não é mais criança. Então não entre mais nesses pensamentos. Não entra numa prisão psíquica de uma identidade ressentida. De uma parte sua que ficou ressentida. Não se fixa nisso. Não fica reprisando o dano que a pessoa te causou. Porque se a pessoa te causou um dano, ela te causou um dano, tá? Beleza. Mas aí, às vezes que você ficou reprisando na cabeça e se causando dano, lembrando disso, aí foi você. Aí já foi você. Quando você fica relembrando o dano que a pessoa te causou e sentindo dor de novo, aí não é mais a pessoa te causando dano, aí é você. É daí que o ranço vem também. Vem
de a gente ficar reprisando, rememorando aquilo que a pessoa causou um dano. E aí a gente fica se causando danos também. Então é quando a gente sai desse lugar de vilão mocinho, a gente volta e diz, tá bom, qual que é a minha parcela de responsabilidade? Eu não quero saber da vida do outro, não quero saber o que vai acontecer com essa pessoa, quais vão ser as consequências dos atos dela. Eu quero saber da minha parte, porque eu tô focada no que eu tenho controle. O que eu posso fazer? Que movimentos eu posso fazer para abrir um campo de reconciliação? Qual que é a minha parte de responsabilidade nesse conflito? E aí, a terceira e última chave, né, que eu tô repetindo aqui, é você separar o conflito da relação toda. Então, às vezes você tem um conflito com a pessoa numa determinada área. Você não precisa cancelar a pessoa ou cortar relações com essa pessoa porque você tem esse conflito. Você pode ter um conflito com a pessoa numa área e ser amiga da pessoa em outra área. Parece uma coisa esquizofrênica, mas não é. Eu posso ter um problema com uma pessoa em relação a um determinado assunto. Então, sobre um determinado assunto, sobre uma determinada questão, eu tenho uma perturbação em relação a essa pessoa. Assim, eu tenho vontade de sair correndo dela quando chega nesse assunto. Mas, em outros assuntos, em outras esferas, em outro âmbito, eu tenho uma facilidade com essa pessoa. Então, eu posso conversar com essa pessoa sobre um assunto e não conversar sobre outro. Eu não preciso ficar brigada com ela, não preciso ficar de mal com ela em todas as áreas. Eu posso conversar naturalmente sobre um assunto e sobre outro eu posso me recolher. Talvez eu não esteja pronto para conversar sobre isso agora. Então você pode, por exemplo, ter uma dificuldade com os teus irmãos, por exemplo, sobre um assunto que se refere à herança dos teus pais, mas vocês conversarem sobre os seus sobrinhos. Vocês podem ter um bom relacionamento sobre um determinado assunto. Não fique fixado. A gente fica fixado porque a gente acha que o outro também está fixado. Como é que eu vou conversar com outra pessoa se ela tá de mal comigo? Ela também está com esse mesmo pensamento. Converse naturalmente sobre os assuntos que vocês não têm conflito. Não tem por que você querer conflitar em todas as esferas. Não tem por quê. Então, se esses caminhos que eu te dei ainda assim ficarem distantes da relação que você está vivendo, se você está vivendo uma relação de conflito que está persistindo, né? Ou se você tem conflitos com muitas pessoas e isso te toma uma energia psíquica, se você acaba sonhando com essas pessoas, se você acaba lembrando delas com frequência, entra em contato comigo. É possível você aliviar isso, é possível você esvaziar esse conflito. Às vezes pela live, aqui conversando geral, eu não consigo ver com uma especificidade do teu trajeto em especial. Mas a gente conversando num a um, né, eu consigo perceber o que está atuando nesse conflito. E a gente pode investigar isso e ver um caminho de solução, tá bom? Então essa foi a nossa live de hoje, né, para abrir espaço, um campo de reconciliação. E se você conseguir fazer um desses movimentos, se você conseguir ir para o seu Natal, ir para o Ano Novo e conseguir fazer um movimento de reconciliação genuíno, me conta, tá bom? Me conta que vai ser muito bom saber. E se você não conseguir fazer, me conta também, porque aí eu posso ajudar, tá bom? Um grande abraço para todos e todas.